Olá, companheirada. Estamos aqui em mais um Hora da Boia Cast. Meu nome é Marcelo Mendes, sou membro da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Nós coordenamos a subsede de Taboão da Serra, que atende aí os trabalhadores e trabalhadoras metalúrgicos dos municípios de Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra. E representamos a diretoria do sindicato no DIESAT, Departamento Intersindical de Pesquisa e Estudos em Saúde e Ambiente do Trabalho. E hoje nós estamos aqui com a doutora Maria Maeno, pedi para se apresentar, doutora, e a gente vai falar um pouquinho sobre saúde do trabalhador. Então, oi Marcelo, um prazer estar aqui com você e com a audiência aqui, né, do Hora da Boia Cast. Meu nome é Maria Maeno, como você falou, eu sou médica, como você sabe, eu sou pesquisadora da Fundacentro, que é um órgão de pesquisa do Ministério do Trabalho e Emprego. E eu sou responsável também pela Casa do Trabalhador e da Trabalhadora da Fundacentro. Maravilha. Lembrando para o nosso público que quem coordena as atividades aqui é o companheiro Ratinho, que não pôde estar presente hoje, mas nas próximas edições aí ele vai estar de novo aqui no Hora da BoiaCast. Doutora, nós temos aqui no Brasil um mundo do trabalho extremamente violento, que acidenta, adoece os trabalhadores. E a subnotificação é muito grande, e o que torna muito mais difícil identificar os riscos e prevenir as doenças e acidentes relacionados ao trabalho, não é isso? Olha, essa ocultação da qual você falou, é uma coisa muito crônica no Brasil. Por quê? Porque quando o trabalhador ele se acidenta no trabalho, a empresa deveria emitir a comunicação de acidente de trabalho. Só que aqueles pequenos acidentes, aqueles cortes, aquela coisa pequena, acaba não sendo notificada, como a gente tem relatos e a gente sabe que é assim, isso é consenso já atualmente, né? E só os acidentes graves que ensejam um afastamento do trabalho maior que 15 dias é que acabam sendo notificados para a Previdência Social. Né? É claro, você vai dizer o seguinte: ora, na lei se diz o seguinte, a obrigação é da empresa, mas outras pessoas podem também emitir. O sindicato pode emitir a CAT, ou uma autoridade, ou um médico, ou o próprio trabalhador. É verdade, mas isso não acontece muito, acontece raramente. O trabalhador ele emitir a comunicação acidente de trabalho é uma raridade. Né? Quem tem emitido mais são os sindicatos e os centros de referência em saúde do trabalhador e da trabalhadora. E agora a Casa do Trabalhador e da Trabalhadora da Fundacentro também tem emitido as CATs. Mas esse é um problema crônico que, de fato, atrapalha muito a gente ter uma ideia de como está a situação real, né? Assim, em números. A gente sabe como é, mas em números fica mais difícil mesmo. Existe uma subnotificação enorme. Fica difícil a gente conseguir ter uma ação efetiva para evitar esses acidentes e essas doenças, né? Então, no caso das doenças também, Uhum. no caso das doenças é pior ainda, porque são doenças musculoesqueléticas, então, por exemplo, dor no ombro, tendinite de ombro, síndrome do túnel do carpo, tendinite de cotovelo. Essas dores que trabalhadores, por exemplo, do setor metalúrgico têm, aos montes, isso não é notificado como acidente de trabalho. E do ponto de Uhum. vista legal, deveria ser. Outro grupo também bastante presente são as doenças mentais, né? Depressão, ansiedade, transtorno ansioso depressivo, burnout, estresse pós-traumático. Existem várias doenças que afetam a saúde mental e que não são é, notificadas como tal, mesmo quando há um afastamento maior que 15 dias. Agora, nós sabemos, mesmo sem esses dados, nós sabemos o que faz adoecer e o que acidenta. Por exemplo, se uma máquina, se uma empresa não faz a manutenção preventiva dos seus equipamentos, é evidente que em algum momento vai ter algum acidente. Se, por exemplo, em nome da produção continuar,
mesmo com um pequeno defeito da máquina, essa máquina continua funcionando, é claro que em algum momento um acidente vai ocorrer. Então, vocês mesmos, você com certeza, e trabalhadores também, eles podem saber mais ou menos as situações em que o acidente pode acontecer. Então, isso é uma coisa que nós podemos atuar independentemente dos números, né? Uhum. Sim, a gente teve um dado momento numa empresa grande da nossa base, Uhum. nós pedimos que ela nos trouxesse os dados de afastamento desses trabalhadores. Então, grande parte dos afastamentos que existia naquela empresa, ou era por traumatismo ou por doenças musculares. E de CATs tinham muito poucos com relação a isso. E tem períodos quando, por exemplo, é um traumatismo, uma doença, como você mesmo falou, que leva mais de 15 dias e ele vai para a Previdência, esse trabalhador, essa trabalhadora, quando chega na perícia também, ele não usa o NETEP para fazer o nexo e reconhecer aquilo como um acidente ou doença relacionada ao trabalho. A gente tem essas dificuldades, né? Você começa lá na empresa e termina na Previdência, quando ele vai lá passar na perícia e não tem o reconhecimento da doença ou do acidente de trabalho. Então, tudo isso, você vê que todo o sistema, esse trajeto, esse caminho que você descreveu do trabalhador, mostra para a gente como o próprio sistema, o próprio fluxo previsto, ele acaba ocultando, ajudando a ocultar o acidente de trabalho, não é? Por exemplo, dentro da empresa, se todos os trabalhadores sabem que um acidente de trabalho tem que ser notificado com comunicação de acidente de trabalho, então ele deveria ter a liberdade de requerer isso, né? Que a empresa reconhecesse que houve um acidente. Todo mundo viu, as testemunhas, tal, quando é um acidente típico que acontece dentro da empresa. No entanto, a gente sabe que os ambientes de trabalho não têm a democracia, né? A democracia não chegou, a democracia nas relações de trabalho. Então, um trabalhador que requer isso, ele é mal visto pela empresa. Isso é o que nos relatam todos os trabalhadores, né? Então, essa é uma questão. Aí, quando ele precisa de mais de 15 dias de afastamento, porque não consegue trabalhar de fato, então ele vai para a Previdência. A Previdência deveria, sem dúvida alguma, tentar estabelecer o nexo causal entre o trabalho e aquela doença ou aquela alteração da saúde que a pessoa tem. Quando você fala do nexo técnico epidemiológico, eu acho que é importante, não sei se todo mundo sabe, se o público sabe, né? Que você conhece bem esse assunto, né? Mas o nexo técnico epidemiológico, ele existe desde 2006. Então, todo trabalhador que tem uma determinada doença que é muito comum no seu ramo econômico, na empresa de um ramo econômico, então essa doença é considerada do trabalho até prova em contrário. É o contrário, então, do que a gente fala, é o que a gente chama de inversão do ônus da prova. Quer dizer, primeiro a gente afirma, esta é uma doença relacionada ao trabalho. Se for uma doença muito comum entre os trabalhadores daquela empresa de um ramo econômico. Esta é uma doença do trabalho. Só não vai ser considerada se houver uma prova em contrário, né? Mas isso não tem sido obedecido pela Previdência, pela perícia médica federal da Previdência Social. A gente tem visto muito desrespeito a esse critério, você tem toda a razão, e esse é um mecanismo muito importante de ocultação que está acontecendo dentro da Previdência também. Uma outra dificuldade que a gente está encontrando, uma outra barreira, é o desrespeito aos atestados médicos. Quando o trabalhador, a gente tem até discutido isso, né, que agora acabou meio que virando uma prática comum, né? A gente fizemos até uma reunião, já duas reuniões lá na Fundracentro, né, com os sindicatos de São Paulo, aqui do Metalúrgico de São Paulo e da Grande São Paulo, porque o trabalhador, a trabalhadora vai no médico, o médico passa lá a medicação, faz o tratamento e dá determinados dias de afastamento para essa pessoa se recuperar. Quando ele entrega esse atestado lá na empresa, nas empresas que tem médico lá, ele passa nesse médico da empresa e ele diminui os dias de afastamento desse trabalhador e dessa trabalhadora. Nosso entendimento é que o afastamento faz parte do tratamento, o repouso é importante para a recuperação,
mas tem virado uma prática comum o médico do trabalho da empresa diminuir esses dias de afastamento e alocar esse trabalhador, essa trabalhadora num outro local da empresa. Então, isso é uma irregularidade, né, que acontece. Veja bem, o médico do trabalho, ele deveria é, trabalhar para manter o trabalhador saudável e para proteger a saúde do trabalhador. Se o trabalhador ele sofre um acidente e o médico que o atendeu, que fez uma consulta, acha que ele tem que ficar afastado 10 dias, 12 dias, isso tem que ser respeitado, não é? Porque foi o médico que avaliou aquele paciente. Então, essa é uma irregularidade que eu acho que tem que ser discutida com as empresas, porque isso não é possível. Eu sei que isso vem acontecendo porque não é só os sindicatos metalúrgicos de Osasco que vem falando nisso, mas vários outros sindicatos de outras categorias também. Então, essa é uma irregularidade que acaba prejudicando o trabalhador. Então, porque o trabalhador que deveria se afastar por um número X de dias, ou depois da reavaliação, até mais, porque acontece isso, né, Marcelo? Porque o trabalhador, por exemplo, o médico acha que ele deve ficar afastado 5 dias ou 7 dias. Aí ele volta para a reavaliação. Ele está pior. O médico tem que afastar mais tempo. Quer dizer, a gente não sabe como o corpo humano ou a mente humana vai funcionar, não é? Vai evoluir, né? Vai se recuperar, tudo. Então, isso é muito importante. Então, acho que essa é uma denúncia que vocês fazem, é uma questão que vocês estão apontando, que é de uma gravidade enorme, na minha opinião. Porque o médico do trabalho não faz esta avaliação de todos os trabalhadores. Quem faz é o médico que o trabalhador escolheu para avaliar. O médico do trabalho não foi escolhido pelo trabalhador, isso é um direito humano. Todos nós queremos ser atendidos por quem nós temos confiança, né? Então ele escolhe outra pessoa, seja do convênio, seja do SUS, mas escolhe outro médico. Então isso deve ser respeitado. É uma prática comum que tem acontecido nas empresas e a gente está juntando forças com os outros sindicatos aí de São Paulo, da Grande São Paulo, para desencadear uma ação efetiva aí para combater esse tipo de prática que, como a doutora mesmo lembra, é uma violação de um direito humano, né? O Sem direito à dúvida. saúde, o direito ao tratamento do trabalhador, da trabalhadora. E o tratamento faz parte mesmo, como você falou, não é? Se a pessoa está com um problema qualquer e não está passando bem, e não está em condições de trabalhar, ele tem direito de se afastar. Isso a CLT garante, né? A Previdência garante, faz parte além de um direito humano, quer dizer, é um direito trabalhista, é um direito previdenciário, é um direito sanitário. Então, e é um direito humano também, todo mundo. Então, acho que assim, e eu acho muito legal essa articulação que os sindicatos têm feito para se unirem em torno disso. Porque quando a força aumenta muito mais, né? Porque nós temos que notificar os órgãos públicos de que isso está acontecendo. E isso, eu digo, aos CERESTs, aos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, que devem ser notificados, a Auditoria Fiscal do Trabalho também tem que estar ciente disso, e a Previdência Social, né, também tem que estar ciente disso, porque isso é uma ocultação de acidentes de trabalho. E olha que interessante, se há uma ocultação de acidentes de trabalho, existe uma perda financeira do Estado. Por que eu digo isso? Porque quanto mais acidentes uma empresa tem, mais ela paga de alíquota para o Estado. Quanto menos ela notifica, menos ela paga para o Estado. Então, quem sai perdendo? O Estado. Outra coisa, acidentes graves, quando não são reconhecidos como sendo do trabalho, doenças, por exemplo, muitas doenças muito graves não têm sido reconhecidas como sendo do trabalho pela Previdência Social. Então, não entra nessa classificação de doenças relacionadas ao trabalho. E isso acaba impedindo que o Estado entre com uma ação contra a empresa que adoeceu aquele trabalhador e causou, por exemplo, o afastamento de 1 ano. Por exemplo, né? Existe na lei essa possibilidade do Estado entrar com uma ação chamada ação regressiva, requerendo da empresa o dinheiro que o Estado gastou com aquele trabalhador. Então, veja quanto dinheiro o Estado mesmo está perdendo
nessa ocultação. Então, é de todo interesse nosso que tudo isso seja desocultado, que seja revelado para todo mundo, né? Porque isso é justo, além de ajudar muito nas ações de prevenção, como você mesmo destacou. Sim, o- a gente identificou até agora que tem as empresas têm aí os seus motivos para estarem fazendo isso. Não que esses motivos legitimem essa ação, mas uma é porque não está contribuindo com a Previdência, outra que quer pagar menos para a Previdência com relação a isso, recolher um valor menor, outras porque quer ter uma imagem bem para a sociedade, mas a custo a uma série de uma dezena ou centenas aí de trabalhadores que estão adoecidos, precisam de tratamento, então dentro das fábricas aí por conta dessa imagem bonita que as empresas querem passar e na realidade o quadro é justamente outro, né? É, exatamente. E com isso, com essa ocultação, seja por parte das empresas, seja por parte da Previdência Social do IN e do INSS, o trabalhador acaba perdendo direitos, né? A gente sabe que os trabalhadores que se afastam do trabalho ou que são caracterizados como acidente de trabalho, eles têm estabilidade, né? E se ele está afastado do trabalho por mais de 15 dias, quando ele retorna, ele tem estabilidade de 1 ano, de 12 meses. Além disso, durante o período de afastamento, a empresa é obrigada a recolher fundo de garantia. Então, tudo isso é fundamental, né? Nós temos que lutar para que esses direitos sejam garantidos para o trabalhador acidentado ou adoecido pelo trabalho. Estamos nos organizando aí, né? Pedindo o apoio dos órgãos públicos, a Fundacentro tem sido uma grande parceira nossa. Acho que era importante você falar, doutora, da Casa do Trabalhador. Como é que funciona? Como você coordena lá os trabalhos da Casa do Trabalhador para a gente divulgar também com relação a isso? Ah, então, isso é muito legal. Olha, a Casa do Trabalhador e da Trabalhadora foi inaugurada em agosto do ano passado, o agosto de 2024, né? E qual é o objetivo? Quais são os objetivos dessa Casa do Trabalhador? Primeiro, receber os trabalhadores que estão com algum problema de saúde relacionado ao trabalho. Ao receber, nós encaminhamos esse trabalhador, nós orientamos do ponto de vista previdenciário, jurídico, do ponto de vista da saúde, nós fazemos uma avaliação bastante, digamos, prolongada, bastante aprofundada e fazemos essa orientação então individual. Em geral, quando há necessidade de alguma ação ou nós achamos que essa pessoa tem que recorrer a uma ação judicial, claro, nós encaminhamos para o sindicato, porque o sindicato sempre tem seu aparato jurídico e pode avaliar a possibilidade de uma ação judicial, por exemplo, né? Além disso, nós detectamos alguns trabalhadores com casos que são muito comuns em outras categorias, em outras empresas, e nós achamos que precisamos divulgar a situação. Então, nós oferecemos ao trabalhador a possibilidade, nós solicitamos ao trabalhador que que ele nos autorize a divulgar aquele caso, obviamente, sem revelar o nome da pessoa, nada. Apenas nos inspiramos naquele caso para a gente fazer uma discussão. Então, por exemplo, quando a gente vê um trabalhador com muita jornada prolongada, com muita hora extra, que adoece esse trabalhador, nós achamos que esse adoecimento vem desse prolongamento de jornada, então nós discutimos aquele caso com pessoas, com advogados, com sindicalistas, né? O dirigente sindical sempre está presente, que é ele que sabe bastante dessas situações. Então, nós acabamos divulgando esse tipo de coisa para dizer assim: olha, o 6 por 1 não está acontecendo só em determinadas categorias, mas em muitas categorias, né? Então, como a luta pela redução da jornada de trabalho é uma luta muito importante que vem sendo encampada por cada vez mais gente, então nós achamos que isso é uma coisa importante da gente divulgar. Ah, legal. A doutora tocou num ponto que está muito em evidência, que é o fim da escala 6 por 1 e a redução da jornada de trabalho. E, bom, na base do sindicato, você vai catar lá
o dono de uma oficina que tem mais de 2 funcionários, até a maior empresa da nossa base, que tem mais de 2.000 funcionários. E em todas as fiscalizações que a gente pediu por outros motivos, quando o auditor fiscal chega naquela empresa para fiscalizar ali, em todas elas ele encontra excesso de jornada. Excesso de jornada, não respeitando o horário de refeição, ali o período de descanso de 1 hora, não respeitando a saída até a entrada da outra jornada. Então, essa fadiga do trabalho também adoece as pessoas, né? Essa exposição a esse ambiente, o não direito, o não respeito ao direito ao descanso, ao lazer do trabalhador, desse período que ele precisa ficar afastado. Pois é, porque a hora extra, ela é legalizada, né? Ela é legalizada no Brasil. E existem trabalhadores que querem fazer hora extra porque aumenta o seu salário. Isso quer dizer o quê? Que o salário não é suficiente para os trabalhadores. Então, essa é um outro um indicador importante. Se o salário fosse suficiente, quem é o trabalhador que não quer ficar com a sua família, não quer se divertir, depois de 9 horas de trabalho, 8 horas de trabalho, que são extenuantes em geral, né? Todo mundo gostaria de fazer isso. Só que muitos acabam optando, sendo induzidos a trabalhar mais para poder sustentar, inclusive, a sua família, né? Agora, existem muitas empresas que quase que obrigam os trabalhadores a fazerem hora extra. É aquela coisa, se não fizer hora extra, fica mal visto dentro da empresa. Isso nós temos visto sistematicamente nas empresas. Então, essa é uma coerção por parte das empresas que não pode existir, né? Então, eu acho que a gente tem que sempre... E nós temos que lutar pela redução de jornada de trabalho mesmo, né, Marcelo? Os economistas dizem que nós temos tecnologia e nós temos possibilidade de reduzir a jornada de trabalho sem diminuir a produção. Quer dizer, nós temos que ter mais contratações, né? E aí isso ajudaria também a diminuir o número de desempregados ou de pessoas que estão na informalidade, trabalhando na informalidade, né? Então, fundamental. Nasce, não, com certeza. Tem sempre esse discurso querendo desqualificar o ficar em casa, o lazer, o curtir sua família, descansar, como se isso fosse uma coisa de preguiçoso, de preguiçosa. Se você não ficar porque você não quer trabalhar, vai procurar emprego em outro lugar e ter esse período de descanso faz parte da nossa saúde, da saúde do trabalhador, do ser humano, né? A gente precisa desse período de desligamento do trabalho, e o que a gente acaba vendo é que nem a gente está brigando para acabar com a escala 6x1, para ter uma jornada aí de 40 horas, de 36 horas, e a gente está vendo que nem as 44 são respeitadas pelas empresas. A pressão é brutal em cima dos trabalhadores e das trabalhadoras para fazer uma jornada e que sequer tenha final de semana. Exatamente, é um direito humano as pessoas poderem usufruir, fazer nada. Quer dizer, mesmo que fazer nada parece meio estranho, né? Na sociedade parece que a gente sempre tem que estar fazendo alguma coisa, mas o fazer nada é uma forma não só de descansar a cabeça, mas de criar coisas, de sonhar, de pensar. E isso é um direito humano. Nós temos que defender isso, né? E é como você falou, que as pessoas têm esse direito, nós não podemos cair nesta interpretação que as empresas fazem questão, muitas vezes, de divulgar, que então nós temos que, é, quer dizer, trabalhar, 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 né? Eu acho que isso não é uma coisa justa com o trabalho. A tecnologia, ela tem aumentado bastante, ela tem, digamos, sido bastante desenvolvida, e isso tem que beneficiar o coletivo das pessoas. A tecnologia não pode ser desenvolvida para aumentar a lucratividade. Ela tem que ser desenvolvida para fazer as coisas de uma forma mais fácil, para dar tempo para os trabalhadores poderem descansar e poderem curtir a vida.
né? Então, eu acho que isso é uma coisa, é um direito humano que nós não podemos abrir mão e não precisamos ter vergonha de dizer isso. Não precisamos ter vergonha. Muita gente se envergonha achando que não, que isso é uma coisa, como você falou, uma coisa de preguiçoso, ou então uma coisa de gente negligente. Não é. Esse é um direito, faz parte da defesa da nossa saúde e da nossa vida, né? E fazer outras coisas também. Sei lá, fazer curso de outra coisa. Por que que os trabalhadores não podem fazer curso de outra coisa? Um curso de línguas, ou um curso de artesanato, ou um curso de qualquer outra coisa. Seria um sonho, né? A gente não pode viver desse jeito, viver exclusivamente para trabalhar. Isso não faz bem para a saúde de jeito algum. Ah, lógico. Bom, a gente já está partindo aí para o nosso final de programa, doutor. Agradecer demais a sua presença. Pedir para você fazer uma fala aí para a gente já começar a encerrar aqui o Hora da Boia Cast, né? E espero que você venha muito mais vezes aqui, como já foi lá nos ciclos de debates lá que a gente promove anualmente, e outras atividades que a gente promove. Então, geralmente, todas as vezes que vocês me convidam, eu tento ir mesmo, porque eu acho que vocês têm um trabalho muito importante junto aos trabalhadores. Eu acho que o movimento sindical é muito importante, é fundamental para que a gente conquiste, tenha conquistas no mundo do trabalho. Eu acho que sem o movimento sindical, sem a sua organização, nós dificilmente avançaremos na democracia que tem que ter no ambiente de trabalho. Quer dizer, os trabalhadores têm que ter liberdade para falar sem sofrerem reveses, sem sofrerem retaliações, sem serem mal vistos. Porque algumas vezes não sofrem retaliações formais, mas muitas vezes são mal vistos pelas chefias, fala-se pelas costas, ou então pratica-se humilhações para aquele trabalhador que ousou falar alguma coisa, ou então pratica-se assédio moral. Isso não pode, é inadmissível, né? Então, eu acho que a organização dos trabalhadores, o movimento sindical é fundamental para garantir essa democracia. Sem democracia, não há luta pela saúde e não a luta pela saúde no trabalho, né? Tem um mote que se fala saúde é democracia é saúde, que é o mote do Sistema Único de Saúde. Eu acho que isso tem que ser aplicado na prática, não só na teoria, não só nos discursos. E eu acho que a gente, só com esta força, nós conseguiremos, com a força dos sindicatos, a gente vai conseguir algum avanço nesse aspecto aqui no Brasil. Ah, muito, Obrigada, então, pelo convite. Oh, nós que agradecemos muito mais uma vez, doutora, a sua participação. A gente sempre conversa com os trabalhadores e fala que é assim, o defender a saúde, a integridade dos trabalhadores e das trabalhadoras está no DNA dos sindicatos. Os sindicatos foram constituídos para isso. E parte desse processo de defesa é defender um sistema público de saúde, o SUS, que é quem tem as condições e a capacidade técnica para atender e tratar os trabalhadores e as trabalhadoras e prevenir as doenças aí relacionadas ao trabalho e manter as pessoas em uma condição de saúde que consigam ter a sua vida aí da melhor forma. É isso Muito aí. obrigado, Obrigada. doutora. Estamos encerrando aqui o nosso Hora da Boia Cast. Até uma próxima, companheirada. Tamo junto.